Aê, parabéns pra mim, que esqueceu de ligar o áudio. Aê! Falei um monte com o áudio desligado. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro O que é Lesbianismo, de Tânia Navarro. Então, nesse livro, a Tânia Navarro está propondo lesbianismo político, aonde aponta o amores que as mulheres, né, elas na história da humanidade, as mulheres lésbicas, que são as mulheres entendidas, foram apagadas, né? Como se nós mulheres não nos relacionássemos entre nós e como se isso não interferisse na história da humanidade. Então nós temos uma visão de que o homem é a sociedade e a mulher é parte dessa sociedade, sendo que na verdade homens e mulheres são a sociedade. E aí eles excluem todas as histórias envolvidas com as mulheres, o apagamento. Então imagina que na Bahia nós tivemos grandes mulheres escravas, negras, que tiveram romances entre elas, né, que tiveram romances entre mulheres brancas e mulheres negras, né, que lutaram contra a escravidão juntas, por exemplo, e a gente não sabe dessas histórias. Por quê? Porque o patriarcado não aceita, não vai ter nos livros de história, nos livros de geografia e tudo mais, a importância do relacionamento entre mulheres. Então, lesbianismo político se refere tanto aos relacionamentos sáficos, amorosos, românticos, mas também com relação à afetividade entre mulheres, mães, amigas, irmãs. Então, é todo esse relacionamento e como que isso compôs a história da sociedade. Nós temos vários e vários romances e contos com homens participando disso, das histórias tanto românticas entre si e tudo mais, mas quando vai ver as mulheres, a gente é extrema, somos as apagadas das apagadas, né? É como se as mulheres não pudessem se relacionar. E hoje a gente vê o quão o sistema está ainda focado nos homens, né? Tanto assim, pode ser para brigar com eles, ou para elogiar, ou para chamar para luta, ou para sempre precisa dos homens e eles sempre são o foco. Pode ser para corrigir, tem que ser corrigir os homens. Para luta tem que chamar os homens para luta, senão não vai acontecer. Para não sei o que, toda hora é eles. Aí quando a gente vê uma Tânia Navarro, a gente vê as mulheres parando de se focar nos homens para se focar realmente nas mulheres, né, como elas fossem as solucionadoras mesmo do problema social, que nós precisamos dessa união, né, as coisas começam a mudar. Então, eu sempre falo, se você protege mulheres, com certeza você vai ser expulsa de algum paraíso. Né, que eu gosto de parafrasear a outra frase lá, né? Quem come do fruto do conhecimento sempre é expulso de algum paraíso. Eu digo o seguinte, se você defende mulheres, você vai ser expulsa de algum paraíso, com certeza. Então, vamos ver a Tânia Navarro. Fiquem com a vinheta e eu já volto. Esqueci de tirar a foto. Tudo bem. É só para dar uma animação. Então, vamos continuar a leitura. Aí, na semana passada, né, a Tânia Navarro, ela mostrou várias histórias românticas de mulheres importantes que a gente nem imaginava, né, que existia. E depois eu vou pegar e, quando acabar esse livro da Tânia Navarro, eu quero ler um outro muito doido que eu ainda não li dela, que eu já baixei, mas eu também vou querer pegar e fazer a pesquisa da história dessas mulheres e quem sabe eu não faço uns reels falando sobre a história romântica dessas mulheres que ela tratou aqui do livro, né? Então, nossa, são histórias incríveis, até Edith Piaf, né? Maravilhosa. E são histórias que as pessoas pensam que não são importantes. É igual heteronormativo, mulher com mulher é igual hétero, tipo, umas coisas assim absurdas que o povo fala. Então, vamos continuar nossa leitura e compreender aí
o movimento. Hoje a gente vai ver a opinião da Tânia Navarro sobre essa questão, tá? Das mulheres. Eu fiquei lá quase 3 minutos falando com o áudio desligado. Tudo bem, vamos lá. Algumas opiniões. A ambiguidade com que é visto e tratado o lesbianismo varia. Portanto, segundo o tempo e o espaço vividos, desde que no patriarcado não ameace as instituições, varia igualmente segundo a imagem e o conceito que se tem das relações sexuais ou amorosas entre mulheres. Vamos encontrar em Simone de Beauvoir, por exemplo, arauto do feminismo contemporâneo, os mesmos estereótipos em 1949, 20 anos depois do lançamento de O Poço da Solidão. No Segundo Sexo, obra fundadora das teorizações feministas de Beauvoir, mostra-se indecisa a respeito do lesbianismo. Navega nas águas do senso comum, dos estereótipos, da autoridade, dos testemunhos, mas apresenta em certos momentos uma análise aguda das imagens construídas sobre preconceitos. Que maravilhosa, tá vendo? A Tânia Navarro tem exatamente a mesma visão que eu tenho. A Simone de Beauvoir, ela fez coisas maravilhosas pelo feminismo. Só dela ser uma mulher intelectual, ela já tinha um peso. Mas, infelizmente, a Simone de Beauvoir era muito atrás do Sartre. Ela era muito apaixonada pelo Sartre de um jeito que fez ela perder as perspectivas. Então, se você é uma mulher feminista, não fica atrás de homem, não fica, você vai ficar com a imagem deturpada da sociedade, entende? Então a Simone de Beauvoir, ela atrapalhou muito, ela fez muito ruído nas pesquisas dela por causa dessa questão de ficar pedindo para o Sartre se estava certa, se estava errada, pedia para o Sartre corrigir, né? Ficava ouvindo muito o que ele dizia, como se ela endeusava ele, né? A gente vê até algumas, até no Segundo Sexo, se eu não me engano, nos primeiros capítulos ela fica só falando de que sonhou com ele, de que ele não queria ela, de que não sei o que, sabe? Então a Simone de Beauvoir dizia assim, tem uma frase dela que o homossexual o homossexual exclui tanto quanto o heterossexual. Algo assim, sabe? Tipo, porque ela queria dizer que ele não ficava com mulher, entende? Excluía o sexo oposto. Coisas assim, entende? Então, até eu fiquei pensando, nossa, é verdade, o certo é ser bissexual. As ideias, né? Mas coisas da época, né? As pessoas nem sempre acertam fazer o quê. Mas realmente tomem cuidado nessa onda aí de ficar atrás de homem para validar os seus conceitos. Em uma frase, de Beauvoir desfaz o aspecto determinista da homossexualidade feminina e aponta a escolha como fator principal de um certo modo de vida social ou sexual. Afirma que não existe um destino sexual a governar a vida. Ao contrário, o erotismo seria uma especificidade da vida em geral do indivíduo. Essa concepção separa o erotismo, aqui entendido como sexualidade, e o sexo e afirma a liberdade de escolha na coerência da pessoa, do indivíduo em face do social. O lesbianismo seria então uma escolha pessoal existencial, entre aspas. Por outro lado, suas considerações sobre o amor entre as mulheres, que aqui se confunde com a sexualidade, criam um universo erótico particular, em que as carícias determinariam uma exata reciprocidade sem luta, sem vitória ou derrotas, pois cada uma é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto, a soberana e a escrava, a dualidade e a cumplicidade. É uma descrição idílica, mas tem o mérito de contemplar a quebra da representação social de um mundo dividido em dois, da hierarquia e a simetria, que estão ligados à heterossexualidade obrigatória.
Mas, recuperando as imagens estereotipadas, o lesbianismo aparece também como o fracasso de uma sexualidade normal, último refúgio das mulheres cujo físico ingrato não atrai os homens e por isso tratam de imitá-los. Para de Beauvoir, o desdém para de Beauvoir, é interessante isso, porque o D está maiúsculo. Para de Beauvoir, o desdém masculino confirma a feiura, a falta de graça, a frigidez, o rancor e a inveja do homem completam o retrato de lesbiana. Torna-se lésbica, portanto, para esta autora, seria uma saída às famosas mal-amadas, que se voltam para o mesmo sexo pela impossibilidade de ter relações normais ou por frigidez pura e simples. Nada dá uma impressão maior de estreiteza de espírito e de mutilação que estes clãs de mulheres liberadas, diz Beauvoir. Olha só, eita poxa. Nada dá uma impressão maior de estreiteza de espírito e de mutilação que estes clãs de mulheres liberadas, diz de Beauvoir, que conviveu com Nathalie Bernier e frequentou o seu salão literário. Os preconceitos, os estigmas voltam a seu discurso, as imagens cristalizadas refazem sua aparição. O peso deste senso comum em de Beauvoir parece espantoso, mas isso apenas demonstra o poder das representações no discurso social, no imaginário que habita tudo o que é dito, escrito, publicado, discutido, enunciado em sociedades singulares. O traço mais marcante de seu texto sobre o lesbianismo poderia ser a referência maior e constante ao homem, às relações heterossexuais e sua normalidade. Entretanto, o amargo depoimento de Bianca Lamblin, 1995, vem confirmar as inquisições amorosas de Beauvoir nos meandros do lesbianismo. Inconfessáveis atrações? Quem não as tem, ou teve, ou terá? Em todo caso, o feminismo apresenta sérias dificuldades em relação ao lesbianismo, como veremos adiante. Nossa! Ai! Eu não sei, tá? Essa daqui, a Tânia Navarro, né? É ela que tá dizendo que a Simone de Beauvoir, né, ela tem essa visão da mulher. Então, se a mulher é lésbica é porque nenhum homem a quis e por causa disso ela fica com outras mulheres para não se sentir sozinha. Então ela está dizendo que a Simone de Beauvoir tinha essa visão. Eu não sei, porque eu não vi tão profundamente, mas como eu confio muito na Tânia Navarro, então eu acredito que ela está falando a verdade. Também com uma pesquisa enorme dessa, né, não é possível que ela não esteja certa. Então é muito triste pensar nisso. E realmente, né, graças a Deus o feminismo hoje, né, principalmente das feministas radicais, acolhem muito as pautas das mulheres lésbicas. Então foi um dos aspectos que eu gostei muito do ano passado começar a estudar feminismo radical, é justamente porque nos outros não tem, entendeu? Transgenerismo não nos acolhe, né? Teoria queer distorceu tudo que a Teresa de Lauretis falou e também não nos acolhe, né? Aí as pessoas ficam, nossa, as mulheres lésbicas estão tão contra, por que será, né? Então eu tô aí há 8, 9 anos me sentindo excluída e só fui começar a ver as minhas pautas serem tratadas com as meninas feministas radicais. Então aí o que acontece? Certo? Por quê? Por causa dos conflitos, principalmente os conflitos identitários. Então, o feminismo realmente, no meu ponto de vista, até hoje, realmente ainda não conseguiu acolher as mulheres. E as mulheres que estão acolhendo as pautas lésbicas, ou são as mulheres que são feministas radicais, ou as mulheres que não querem nem ser feministas, nem querem ter esse ponto. Então, até as mulheres que lutam pela emancipação das mulheres, mas não querem o termo feminista, acolhem as mulheres lésbicas e compreende que isso é uma natureza humana e que as mulheres estão se amando e é isso, entende? É claro que vai ter as mulheres de direita mais extrema
que daí é da igreja e tudo mais, que geralmente não quer pegar essas pautas. Mas também tem uma grande parcela da esquerda que também não está pegando a pauta das mulheres lésbicas, não. Pelo contrário, está até silenciando, né? Que não deixa nem falar de lesbianismo político nos ambientes, que é proibido de falar de lesbianismo político nos lugares. Você é expulsa e rechaçada. Então, para vocês verem a violência patriarcal que a gente está vivendo nesse sistema político atual. Né, vamos agora ver o porquê, né, a Tânia Navarro discorrendo aqui da questão. E é engraçado porque a Simone de Beauvoir, ela tem uma frase assim, né? O opressor não seria tão bem sucedido se não tivesse cúmplices o apoiando. E aí eu sempre lembro dela apoiando o Sartre, que era um cara nada a ver, né? Um cara que era totalmente... que não merecia nada do que ele tem. Nada do que ele tem. Ele tem, assim... Né, daí eu fico, é verdade, eu concordo. Vamos ver então. Apesar de denunciar a construção social dos papéis de gênero com a clássica frase, não se nasce mulher, torna-se, de Beauvoir reafirma a ordem instituída como natural, na medida em que se desenha nitidamente uma natureza feminina, uma feminidade que se afirma não somente em relação ao masculino, mas também em oposição às atitudes viris das lésbicas. Então, a frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se, é uma frase, por isso que ela tem o seu poder, né, a Simone de Beauvoir. As mulheres sempre têm seus poderes, mas é uma frase interessantíssima, né, porque as pessoas começaram a falar, tá vendo, você se torna mulher, então eu posso ser mulher, é só eu fazer assim, assado. Mas o que ela estava querendo dizer é a imposição patriarcal, então a pessoa nasce... normal, assim, nasce, e aí o sistema vai moldando ela a ser uma mulher, entende? Então, tem essa questão aí. Aí a Tânia Navarro tá falando que ela tá insinuando que existe uma natureza feminina no que a Simone de Beauvoir falou, né? Inversão. Palavra empregada muitas vezes por de Beauvoir, sublinha a noção de uma ordem transformada. Em face da verdadeira mulher, encontram-se as lésbicas, cuja sexualidade seria infantil, incompleta, pois, segundo esta autora, desejariam carícias masculinas, caso sua sensibilidade erogena fosse desenvolvida. De seu local de discurso privilegiado, de Beauvoir desconstrói o destino social das mulheres, a partir de sua pretensa natureza. Por outro, recria a natureza na oposição da verdadeira mulher, a da lesbiana. Contradição? Pois é. Ai, meu Deus. Então, assim, a Tânia Navarro está criticando o posicionamento da questão da mulher. Deixa eu tentar entender, tá? Da questão, ela tá dizendo que a Simone de Beauvoir dizia que existe uma natureza feminina, né? Que é construída durante a sua vida e que a mulher lésbica seria teria uma infantilidade de tratar a sua sexualidade. Neste mundo de imagens, o que é finalmente lésbica? Então, assim, eu tô confiando na Tânia Navarro, mas eu não li, eu não sei se é isso mesmo, eu precisaria ver, né, a Simone de Beauvoir falando para eu ver se eu concordo com essa reflexão da Tânia. Mas eu gosto da Tânia, então, mas eu não sei, né? Neste mundo de imagem, o que é finalmente lésbica? A resposta é complicada, pois como pode uma prática definir o ser? Se eu digo, sou professora, sou médica, sou diretora, sou engenheira, estou expondo minha atividade profissional, minha especialidade, meu cargo. Se digo, sou gorda ou magra, pobre ou rica, estou expressando um estado de ser eventual. Se digo, porém, sou lesbiana, estaria falando de meu ser profundo, de minha subjetividade, de minha identidade. Por quê? Porque, afinal, tantos problemas em se ocultar ou se expor em dizer, explanar, contar, mentir, fingir, enfrentar, sofrer uma diferença.
imposta do exterior. Sair do armário, se revelar, desafiar. Que sentido tem essas atitudes, se não num quadro binário em que a sexualidade se tornou o centro, o núcleo do ser, a expressão definitiva do indivíduo? No Ocidente, o cristianismo criou e implantou em torno da sexualidade, aos poucos, um halo de mistério e de pecado. Fez da reprodução esta função física, o eixo em torno do qual passou a girar a vida social, material, espiritual, estruturada na família heterossexual e na instituição do casamento monogâmico. Pecou contra a castidade? Repetiam e repetem incansavelmente os padres nos confessionários, a voz um pouco ansiosa. De forma gradual, a sexualidade vai sendo censurada, limitada, definida, esboçada em perfis cada vez mais estritos, sempre se acentuando que só era aceita e válida em vista da procriação. Então, aqui meio que eu estou entendendo que ela está tentando... Aê, Eduardo, olá. Aí o que eu estou entendendo é que ela tá... Seja bem-vinda ao canal, hein? A gente está falando sobre lesbianismo político agora, né? Então, aqui eu entendo que ela está querendo dizer a questão da identidade, né? Identitarismo. Então, a luta GLS era para conseguir com que todas as pessoas, né, tivessem o direito de casar com quem elas quisessem, né? E não tanto uma visão identitária da pessoa dizer, eu sou gay, eu sou lésbica. Entende? Eu acho que é mais ou menos nesse caminho que ela estava querendo ir. Numa época que essas conversas ainda não eram tão intensas, né? Abaixo o prazer, viva o missionário. Toda uma estética do erotismo desaparece nos abismos do pecado e da luxúria. Nessa perspectiva, a homossexualidade só podia ser vista como a pior das perversões, aquela que contorna a reprodução e impede o controle dos corpos pela domesticação da carne. Não é de espantar que, durante muito tempo, a sodomia tenha sido considerada um crime tão grave quanto um atentado contra o rei, passível de pena de morte. Mas, se a atitude é repressiva, a importância que se atribui sexualidade é a outra face que instiga, ordena, controla. É o poder que faz da sexualidade o nódulo central da existência, definindo vidas, identidades, carreiras, dividindo o mundo entre os normais e os anormais, invertidos, desfiantes. O traçado de um caminho correto passa a ser o viés da exclusão das manifestações múltiplas de afeto ou sexualidade. Então, bem, agora a gente vai para o próximo capítulo, né? Então aqui eu acho que ela está bem questionando. Primeiro, parece que dentro das pesquisas que ela fez, a Simone de Beauvoir tratava as lésbicas como mulheres que não desenvolveram bem sua sexualidade, geralmente devido à sua aparência, e por causa disso recorrem aos carinhos e ao afeto de outras mulheres, né? Então ela ainda continua reforçando o estereótipo da época. Pelas pesquisas da Tânia Navarro, ela tirou essas conclusões. Ela também diz que, então, que essa coisa de falar que é lésbica, eu sou lésbica, se assemelha a outras coisas da vida, como eu sou professora, ou eu sou grande, eu sou baixa, né? E coisas mais assim. Mas o que ela está querendo, a Tânia Navarro, pelo que eu entendo, é mostrar que o lesbianismo, ele existe em todas as mulheres, né? Essa coisa não de você se envolver com uma mulher ou beijar uma mulher ou coisas do gênero, mas os carinhos e as afetividades, elas são espontâneas, por assim dizer, né? Elas acontecem, e aí as pessoas, elas pegam essas identidades e tornam até uma questão repreensiva para si mesmo. Então, por exemplo, falando eu, Ariadne, quando eu disse que eu era lésbica,
Aí as pessoas ficavam fazendo propaganda pra eu ficar com os homens, né? Tipo, ai, como uma mulher tão bonita pode ser lésbica? Ai, que desperdício. Aí eu ia numa festa de família e do nada chegava um cara, fiquei sabendo que você é lésbica. Que legal. Então, mas você sabia que se você... Nossa, aí falava cada absurdo na frente de todo mundo, assim. Se você ficar com um cara, você fazer desse jeito, o cara vai te fazer aquilo, outro. E eu ficava, para de falar essas coisas aqui. Sabe, era coisas absurdas, assim. Então, sempre eles fazendo propaganda para eu ficar com os homens, né? E aí, o que acontecia comigo, que ainda só tinha 16 anos? Eu ficava, tipo... Meu Deus, né? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu nunca vou ficar com um homem, pelo amor de Deus. Aí vem uma obrigatoriedade de não... da mulher lésbica ser lésbica. Se você falou que é lésbica, você não pode mais nada de experiência sexual. Não pode, entendeu? Só pode ficar com mulheres. Aí, porque é um assédio muito grande para que, né, que sua identidade seja validada o tempo inteiro pelas pessoas. Então, eu já fui, por exemplo, nas baladas, e aí a menina falava que era lésbica, e quando eu ia ver, ela tava beijando um cara. Nossa, as meninadas todas ficavam nervosas. Como assim? Por que você não disse que era bi? Por que você tá beijando esse cara? Aí ela, não sei, eu só tava aqui vivendo. Entende? Aí toda a sexualidade dela é posta à prova, né? Então, se você é lésbica, então eu nem vou te convidar pra sair, entendeu? Por que eu vou te chamar pra sair se você vai ficar dando em cima das meninas que eu quero? Ou porque, né, você não vai ficar comigo, pra que eu vou te chamar pra sair? Então, a heteronormatividade. E também acontece ao contrário, né? Tipo assim, a menina, não, eu sou hétero, não fico com mulher, eu não quero saber de mulher, e aí não importa, durante a vida dela toda, ela vai se esforçar pra nem chegar perto dessa possibilidade, né? Principalmente pessoas que estão na religião muito forte, assim, né? As mulheres religiosas, não, Deus falou que eu não posso ficar com mulheres, não, isso não, e aí você vai cavucando a pessoa, vai perguntando as coisas, de repente ela diz, eu já senti vontade de ficar com uma amiga. Ixi, eu já escutei isso de pessoas que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Pessoas que você olharem assim, não, mas eu senti vontade. Mas a pessoa, ela se reprime tanto, né? Porque a identidade dela tem que estar sempre, né? Isso acontece muito também com os homens, né? Bastante com os homens. Então a gente vê os homens, vai ver, o cara fica a vida inteira casado com uma mulher, né, para manter o status, mas sai com os homens escondido. Então por quê? Porque não quer revelar sua homossexualidade, né? E aí eu já conheci homens que eles eram muito machão, assim, mano, você olhava pra ele, você nunca imaginaria que ele ia passar na cabeça dele querer ficar com outro homem, e eles queriam. E eu ficava, meu Deus, que surpreendente. E tipo, eles me confessando, dizendo assim, se meus amigos eles nem cogitam a ideia de que eu quero ficar com um homem, que se você chegar neles e dizer que eu quero ficar com um homem, eles vão rir da sua cara. Então tipo, essa pessoa já tem até confiança em confessar pra mim, porque sabe que mesmo que eu chegasse lá e falasse, ele gosta de homem, ele disse que quer ficar com homem, as pessoas não iriam acreditar em mim de tão másculo que ele se fez, né? Mas ele ficaria. Então essa questão da identidade, né, como que as pessoas pegam a identidade. E aí nós vemos atualmente, principalmente nos grupos de esquerda, que as mulheres não falam que são lésbicas, elas sempre vão falar que são bissexual, ou vão falar que são pansexual, né? Por quê? Porque elas sabem que se elas falarem assim, que elas têm essa identidade inclusiva, que as pessoas não vão se sentir tristes, não vão se sentir excluídas, que todo mundo vai sentir que tem oportunidade de ficar com ela, que ela não tem preconceitos, né? Então é muito comum as mulheres preferirem falar que são bissexuais ou que são pansexuais, porque elas sabem que elas vão ser mais acolhidas do que se elas falarem que são lésbicas, né? E se elas falarem que são heterossexuais, elas vão ser excluídas de qualquer maneira. E também pode ser que, assim, a menina é hétero... Aí também tem esse caso, né? Tipo assim, a menina fala que é heterossexual,
E aí ela começa a namorar um cara, e esse cara começa meio que falar, não, mas eu quero ficar com 2 mulheres, mas por que não? Porque você tá escolhendo. Aí fica martelando a cabeça da pessoa, da menina, para que ela aceite ficar com outra mulher, para ele ter os seus sonhos realizados, seu sonho realizado ali. E aí, mesmo sem vontade, ela vai, pega e realiza o sonho dele para que, né, de ficar com 2 mulheres e coisas do gênero. Mas quando ela fala, mas eu quero ficar com 2 homens, aí o cara foge, né? Cai fora, briga, né? Fica com ciúmes e não permite que a menina tenha. São discussões aí que a gente também vê acontecer no mundo dos heterossexuais e situações assim, né? Então essa questão da identidade, né? Dessa questão de você ter que falar o que você é, falar o que você gosta, falar o que você sente, e aí o ser humano vai criando esses estigmas que pode estar relacionado à igreja ou não, ou dogmas, mas que está dentro da cabeça da pessoa, né? Que ela vai criando essas coisas assim, não, eu sou isso. Se eu sou isso, eu tenho que ser fiel ao que eu disse que eu sou, né? E senão as pessoas vão dizer que eu não tenho palavra, sei lá, entende? Mas a realidade é que você não precisa dizer o que você é, o que você gosta, de quem você deixou de gostar, o que você se interessou, né? A sua vida é sua, as suas experiências são suas, você não tem que dar, né, validação de ninguém ou de nada, né? Só se você tiver um compromisso com a pessoa, aí você, né, você também, né, não vai. Por exemplo, teve uma vez que eu fui numa balada e tinha... Agora vai entrar em outro capítulo e hoje eu não vou ficar muito tempo, só vou ficar bem pouquinho, tá? Aí na próxima semana eu continuo lendo, que é no século XIX, alguns médicos e psiquiatras atuam como. Aí a gente vai começar a falar sobre esse próximo capítulo, tá? Então, o que acontece? A sociedade, aí eu lembro que um dia eu fui numa balada, né? E tinha uma menina muito bonita, assim, e tal, chegou dançando comigo, não sei o que, aquela coisa. Aí a gente foi se envolvendo, aí quando eu ia dar um beijo nela e tal, né, ela chegou e falou, olha, moça, antes de me beijar, eu tenho que te falar que eu tô com meu namorado ali. E se a gente for ficar, você precisa ficar com ele também. Aí que sistema é esse? Aí eu olhei e o cara tava olhando, fingindo que não tava, né? Aí, beleza, né? Daí eu falei, olha, gata, eu não tô afim de ficar com ele não, né? Eu gostei de você e tal, mas eu não tô afim de uma situação assim e tal. Aí ela ficou muito triste, na hora assim, ó, a energia dela caiu, sabe? Aí eu, calma, você é linda, não é você é maravilhosa, é que eu não quero. Aí ela foi falar pra ele, aí ele chegou, como assim ela não quis de novo, que as meninas não estão querendo, por que você não tá fazendo certo, você não tá... A menina começou a chorar, o cara começou a brigar com a menina, né? Porque ela não estava conseguindo convencer as mulheres de ficar com ele. Então, essas coisas acontecem. Aí né, e a gente não tem muito o que fazer. Eu cheguei nela e falei, mano, deixa ele pra lá, fica aqui com a gente, né? E tal, mas ela tava ali, né, romanticamente atraída por ele e aceitando aquela toxicidade toda. Então, essas coisas acontecem. Dizem até que a Simone de Beauvoir fazia isso com Sartre, né? Então, ficava levando as meninas lá pra ficar com ele e tal, aquelas coisas. Não sei se é verdade, se é mentira, só sei que essas coisas acontecem. Então, a sexualidade, principalmente da mulher, é sempre colocada em prova, sempre colocada em um regimento fechado. Bem, não deixem as pessoas livres, né? Deixem as pessoas livres. Mas se você tiver compromisso com alguém, seja sério com essa pessoa. Não vai fazer as pessoas sofrer também, né? Agora, mas tenham paciência uns com os outros. Semana que vem eu continuo lendo. Hoje eu li rapidinho, bem rápido. Eu tô meio assim, sabe? E tenho que fazer ainda outros vídeos que eu tô pretendendo fazer ainda hoje. Então, de pesquisas aí que vai ser intensa. Então, obrigada por vocês terem assistido até aqui, eu agradeço muito e até daqui a pouco, quando eu trouxer mais um vídeo, tá? Tchau, tchau, fiquem na paz, fiquem com Deus e é isso aí.